Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder histórias intensas como esta. Marina sempre foi o tipo de mulher que acreditava em recomeços. Ela tinha 30 anos, trabalhava como recepcionista em uma clínica e morava com a mãe em uma casa simples. Sua vida nunca foi fácil, mas ela carregava uma doçura que fazia tudo parecer mais leve. Quando conheceu André, sentiu que finalmente alguém enxergava seu coração. Ele era charmoso, divertido e sabia transformar qualquer momento comum em promessa de futuro. Durante 4 anos, Marina acreditou em cada palavra dele. Acreditou quando ele dizia que queria casar. Acreditou quando ele dizia que só precisava se estabilizar financeiramente. Acreditou até quando os sinais começaram a machucar. André passou a chegar tarde, esconder o celular e evitar conversas sérias. Marina perguntava o que estava acontecendo, mas ele sempre dizia que era cansaço. Ela queria acreditar. Porque, quando a gente ama, às vezes confunde silêncio com fase difícil. E Marina ainda não sabia que estava prestes a ser trocada sem sequer receber uma explicação. Tudo começou a mudar em uma sexta-feira chuvosa. Marina preparou um jantar simples para comemorar o aniversário de namoro deles. Fez macarrão ao molho branco, comprou uma sobremesa pequena e acendeu 2 velas na mesa. André prometeu chegar às 8 da noite. Às 9, ele ainda não tinha aparecido. Às 10, não respondia mensagens. Às 11, o celular dele já caía direto na caixa postal. Marina ficou sentada diante da comida fria, tentando não chorar. Sua mãe, Dona Lourdes, observava da porta da cozinha com preocupação. Ela perguntou se Marina queria guardar tudo. Marina respondeu que ele ainda poderia chegar. Mas André não chegou. Naquela noite, a chuva batia forte no telhado. E, dentro de Marina, alguma coisa começou a desabar em silêncio. No dia seguinte, André apareceu como se nada tivesse acontecido. Entrou na casa com um sorriso cansado e uma desculpa pronta. Disse que o trabalho tinha se complicado. Disse que o celular descarregou. Disse que não queria preocupá-la. Marina olhou para ele tentando encontrar verdade em seu rosto. Mas havia algo diferente em seu olhar. Era como se ele já estivesse longe, mesmo estando diante dela. Ela perguntou se ainda existia amor entre eles. André desviou os olhos. Depois a abraçou com pressa e disse que ela pensava demais. Marina quis acreditar naquele abraço. Quis acreditar porque perder André parecia perder todos os planos que tinha construído. Mas, quando ele foi embora, esqueceu o celular sobre o sofá. E foi naquele esquecimento que a verdade começou a aparecer. O celular vibrou várias vezes enquanto André estava no banheiro. Marina tentou ignorar. Não queria invadir a privacidade dele. Mas uma mensagem apareceu na tela bloqueada. O nome salvo era apenas L. A mensagem dizia que ele precisava decidir logo, porque ela não queria mais ser escondida. Marina sentiu o peito apertar. A mão dela ficou gelada. Quando André voltou, percebeu o celular na mão dela. O rosto dele mudou imediatamente. Não houve grito. Não houve explicação. Houve apenas um silêncio pesado demais. Marina perguntou quem era ele. André pegou o celular, guardou no bolso e disse que precisava ir embora. E saiu deixando Marina com a pergunta sem resposta. Nos dias seguintes, André sumiu. Não atendeu ligações. Não respondeu mensagens. Não apareceu na clínica onde costumava buscar Marina. Ela mandou textos longos tentando entender. Depois mandou textos curtos. Depois parou de mandar. A ausência dele virou uma presença cruel na rotina dela. Cada barulho de moto na rua parecia ser ele chegando. Cada notificação fazia seu coração disparar. Mas nunca era André. Dona Lourdes tentava consolar a filha, mas também não entendia tanta covardia. Marina emagreceu, dormiu mal e passou a sorrir por educação. No trabalho, fingia normalidade enquanto se desfazia por dentro. A pior parte não era só ser deixada. Era ter sido apagada como se 4 anos não tivessem existido. 2 semanas depois, Marina descobriu a verdade do jeito mais doloroso. Uma colega de trabalho mostrou uma foto nas redes sociais. Na imagem, André aparecia sorrindo ao lado de uma mulher loira em um restaurante caro. A legenda dizia que alguns encontros mudavam destinos.
O nome dela era Letícia. Marina reconheceu imediatamente a inicial da mensagem. O mundo pareceu girar ao redor dela. A colega pediu desculpas por mostrar. Mas já era tarde. Marina viu outras fotos. Viu comentários antigos. Viu viagens, presentes e declarações discretas. André não tinha apenas se afastado. Ele tinha construído outra história enquanto ainda dormia ao lado dela. E, ao perceber isso, Marina sentiu uma dor que não cabia no corpo. Naquela noite, Marina chorou como nunca tinha chorado. Sentou-se no chão do quarto e segurou uma camiseta antiga de André. O cheiro dele ainda estava no tecido. Aquilo a destruiu. Dona Lourdes entrou devagar e se ajoelhou ao lado da filha. Não disse que tudo ficaria bem. Não disse que ele não merecia as lágrimas dela. Apenas ficou ali. Às vezes, uma mãe sabe que certas dores não se curam com frases prontas. Os dias passaram lentos. Marina evitava lugares onde pudesse encontrar André. Mudou o caminho para o trabalho. Parou de frequentar a padaria que os dois gostavam. Guardou as fotos em uma caixa no fundo do armário. Mas não conseguiu apagar tudo de uma vez. Algumas lembranças insistiam em ficar. O primeiro beijo. As promessas no portão. As conversas sobre filhos. Os planos de comprar uma casa pequena. Tudo agora parecia mentira, mas tinha sido real para ela. E essa era a parte mais difícil. Aceitar que seu amor foi verdadeiro, mesmo que o dele não tivesse sido. Marina começou a entender que superar não era esquecer. Era aprender a lembrar sem se destruir. Foi nessa fase que ela conheceu Henrique. Ele era novo médico da clínica, viúvo, discreto e educado. Tinha 38 anos e um olhar calmo, daqueles que não invadem. No começo, Marina quase não falava com ele. Respondia apenas o necessário. Ela não queria aproximação. Não queria simpatia. Não queria homem nenhum tentando consertar o que outro tinha quebrado. Henrique percebeu isso e respeitou. Ele nunca forçou conversa. Nunca fez perguntas pessoais. Apenas agradecia com gentileza quando ela entregava prontuários. Um dia, ao vê-la chorando escondida no corredor, deixou um copo de água ao lado dela. Não perguntou o motivo. Apenas disse que algumas dores não precisam ser explicadas para merecer cuidado. E foi a primeira vez em semanas que Marina respirou sem sentir vergonha. Se essa história já tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta se você já conheceu alguém que sumiu sem explicação. Marina não percebeu de imediato, mas aquele pequeno gesto de Henrique marcou o começo de uma mudança. Ela continuava ferida. Continuava desconfiada. Continuava acordando em algumas madrugadas procurando respostas que André nunca deu. Mas agora havia uma pequena fresta de luz. Henrique não era uma promessa. Não era um novo amor. Não era uma solução mágica. Era apenas alguém que aparecia com respeito em um momento em que ela tinha sido descartada. E, às vezes, é assim que a vida começa a mudar. Não com fogos de artifício, mas com um copo de água deixado em silêncio. Enquanto André vivia a novidade ao lado de Letícia, Marina começava a juntar os próprios pedaços. Ela ainda não sabia, mas um dia ele voltaria. E quando voltasse, encontraria uma mulher completamente diferente daquela que deixou para trás. Marina passou a acordar mais cedo todos os dias. No começo, era porque a ansiedade não deixava dormir. Depois, virou uma tentativa de recuperar o controle da própria vida. Ela começou a caminhar antes do trabalho. Dona Lourdes observava a filha sair com tênis velho e olhar cansado. Mesmo assim, via ali um pequeno sinal de força. Marina ainda pensava em André durante as caminhadas. Pensava no jantar frio. Pensava na mensagem de Letícia. Pensava no silêncio covarde que ele deixou para trás. Mas, a cada passo, a dor parecia perder um pouco de espaço. Ela não estava curada. Estava apenas se movendo. E, para quem passou semanas parada na tristeza, se mover já era uma vitória. Naquela manhã, Marina decidiu que não pediria mais explicações a quem escolheu desaparecer. Na clínica, Henrique passou a notar pequenas mudanças nela. Marina já respondia com frases um pouco mais longas. Às vezes, até sorria para algum paciente idoso. Ele nunca comentava demais, mas percebia tudo. Certo dia,
Uma senhora esqueceu os exames no balcão. Marina saiu correndo até a calçada para entregar. Quando voltou, encontrou Henrique segurando 2 cafés. Ele ofereceu um sem fazer cerimônia. Marina hesitou, mas aceitou. O café estava quente e amargo, exatamente como ela gostava. Ela perguntou como ele sabia. Henrique respondeu que pessoas cuidadosas também mereciam ser observadas com cuidado. Marina desviou o olhar, sem saber lidar com aquela gentileza. Depois de tanta negligência, ser notada parecia estranho. Mas também parecia bom. Enquanto Marina tentava reconstruir seus dias, André vivia uma vida de aparência. Letícia gostava de restaurantes caros, viagens curtas e fotos bonitas. Ela fazia questão de mostrar tudo nas redes sociais. André sorria nas imagens, mas seu sorriso parecia cada vez mais cansado. No começo, ele achou que aquela novidade seria liberdade. Achou que deixar Marina para trás o faria se sentir poderoso. Mas logo percebeu que Letícia não conhecia suas manias. Não sabia quando ele estava triste. Não entendia seus silêncios. Não aceitava suas dificuldades financeiras. Com Marina, ele tinha amor simples. Com Letícia, tinha cobrança constante. Ainda assim, seu orgulho o impedia de admitir que errou. E o orgulho, quando se junta à saudade, vira uma prisão invisível. Um mês depois do sumiço, Marina recebeu uma mensagem de André. Era curta, fria e quase ofensiva. Ele escreveu apenas que esperava que ela estivesse bem. Marina olhou para a tela durante vários minutos. O coração acelerou como se ainda obedecesse a ele. Ela digitou uma resposta raivosa. Apagou. Digitou uma resposta triste. Apagou também. Por fim, bloqueou o número. Aquele gesto simples pareceu enorme. Ela chorou depois, mas não se arrependeu. Dona Lourdes encontrou a filha sentada na cama, segurando o celular. Marina disse que tinha fechado uma porta. A mãe respondeu que algumas portas precisam ser trancadas para a alma respirar. E naquela noite Marina dormiu um pouco melhor. Se você está acompanhando essa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Você responderia uma mensagem de quem sumiu sem explicação? Com o tempo, Marina passou a se dedicar mais ao trabalho. Organizou arquivos antigos da clínica. Criou uma planilha para melhorar os horários dos pacientes. Ajudou Dona Lourdes com as contas de casa. Também voltou a fazer um curso online de administração que tinha abandonado por causa de André. Ela percebeu que tinha se colocado em segundo lugar por tempo demais. Sempre esperava o momento dele, o dinheiro dele, a decisão dele, o futuro dele. Agora queria descobrir o próprio futuro. Henrique elogiou sua organização na clínica. Disse que ela tinha talento para gestão. Henrique tinha suas próprias cicatrizes. Ele perdeu a esposa há 3 anos em um acidente de carro. Não falava disso com frequência. Mas um dia, durante o intervalo, Marina encontrou uma foto antiga caída de sua agenda. Na imagem, Henrique aparecia sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos curtos. Marina pediu desculpas por ter visto. Ele guardou a foto com delicadeza. Disse que o nome dela era Clara. Disse que algumas ausências continuam morando na gente. Marina entendeu aquela frase profundamente. Pela primeira vez, os dois conversaram sobre perda. Não como vítimas, mas como pessoas tentando continuar. Naquele dia, Marina percebeu que Henrique não era apenas gentil. Ele também conhecia o peso de seguir em frente. A amizade entre os dois cresceu devagar. Henrique começou a pedir opinião de Marina sobre a organização da clínica. Marina passou a confiar mais em suas próprias ideias. Eles conversavam sobre livros, pacientes e pequenos acontecimentos do dia. Nada era apressado. Nada era invasivo. Essa calma fazia bem a ela. Certa tarde, uma tempestade forte caiu sobre a cidade. Marina ficou presa na clínica sem guarda-chuva. Henrique ofereceu carona. Ela quase recusou por medo de depender de alguém. Mas ele disse que aceitar ajuda não era o mesmo que perder autonomia. Durante o caminho, nenhum dos dois falou sobre André. E, justamente por isso, a presença de Henrique pareceu ainda mais segura. André, por outro lado, começou a se incomodar com o silêncio de Marina. Ele criou outro número para tentar falar com ela.
Mandou mensagens perguntando se ela tinha seguido em frente rápido demais. Marina não respondeu. Ele passou a olhar o perfil dela nas redes sociais. Viu uma foto simples de Marina caminhando ao amanhecer. Viu comentários de amigas elogiando sua força. Viu uma publicação sobre recomeços. Aquilo o irritou. Não porque ainda amasse Marina da forma certa, mas porque queria continuar sendo importante para ela. Algumas pessoas não querem ficar. Também não querem ser esquecidas. André começou a perceber que perder o controle sobre Marina doía mais do que imaginava. E essa dor despertou nele uma saudade misturada com ego ferido. Letícia percebeu a mudança em André. Ele ficava distante durante jantares. Respondia mensagens escondido. Olhava para o nada quando ela falava sobre viagens. Um dia, ela pegou o celular dele e viu pesquisas pelo nome de Marina. A discussão foi intensa. Letícia gritou que não aceitaria ser segunda opção. André respondeu que precisava de espaço. A frase soou familiar, até para ele. Era o mesmo tipo de desculpa que usava quando queria fugir. Letícia foi embora furiosa. André ficou sozinho no apartamento dela, cercado por luxo e vazio. Pela primeira vez, lembrou do jantar simples que Marina preparou. Lembrou das velas, da mesa pequena e da paciência dela. E sentiu vergonha, mas ainda não o suficiente para mudar de verdade. Na mesma semana, Marina recebeu uma oportunidade inesperada. O gerente da clínica foi transferido para outra unidade. Henrique indicou Marina para assumir parte da coordenação administrativa. Ela ficou apavorada. Achava que não era capaz. Achava que todos viriam nela apenas a recepcionista abandonada. Mas Henrique disse que ela era muito mais do que a história que alguém deixou nela. Dona Lourdes incentivou a filha a aceitar. Marina passou a noite estudando processos, horários e planilhas. No dia seguinte, aceitou o desafio. Quando entrou na clínica com postura firme, alguns colegas perceberam a mudança. Ela ainda carregava cicatrizes, mas já não andava como quem pedia desculpas por existir. Enquanto isso, André parou em frente à clínica dentro do carro. Ele viu Marina sorrindo ao lado de Henrique na entrada. E entendeu, tarde demais, que talvez ela estivesse aprendendo a viver sem ele. André ficou dentro do carro por vários minutos. Ele observava Marina pela janela da clínica sem saber o que fazer. Ela parecia diferente. Não porque estivesse mais bonita, embora estivesse, mas porque havia nela uma firmeza que ele nunca tinha visto. Marina conversava com Henrique com naturalidade. Sorria sem olhar para os lados. Segurava uma pasta de trabalho como quem finalmente ocupava o próprio lugar. André sentiu ciúmes. Mas aquele ciúme não vinha de amor limpo. Vinha da sensação de ter perdido algo que achava garantido. Ele ligou o carro e foi embora antes que ela ouvisse. No caminho, repetiu para si mesmo que só queria conversar. Mas, no fundo, sabia que queria voltar a ser necessário. E esse era o problema. Naquela noite, Marina recebeu flores na portaria da clínica. O cartão não tinha assinatura. Mas ela reconheceu a letra de André. As palavras diziam que ele sentia saudade do que eles foram. Marina ficou olhando para o buquê sem emoção. Meses antes, teria chorado. Teria ligado. Teria corrido atrás de uma explicação. Agora, apenas respirou fundo. Pegou o cartão, dobrou ao meio e guardou na gaveta. As flores, entregou para uma paciente idosa que fazia aniversário. Henrique viu a cena de longe, mas não perguntou nada. Marina a agradeceu por isso. Ela não precisava de alguém controlando suas reações. Precisava apenas continuar escolhendo paz. André não desistiu. 2 dias depois, apareceu na saída da clínica. Marina parou ao vê-lo encostado no carro. O coração dela acelerou, mas não quebrou. Isso a surpreendeu. André disse que precisava conversar. Disse que errou. Disse que estava confuso naquela época. Marina ouviu em silêncio. As mesmas desculpas vinham com palavras mais bonitas, mas ainda eram desculpas. Ela perguntou por que ele não explicou nada quando sumiu. André abaixou os olhos. Disse que teve medo de magoá-la. Marina quase riu de tristeza. Então respondeu que ele não teve medo de magoá-la.
Teve medo de ser visto como o homem que realmente foi. André tentou falar de Letícia. Disse que aquilo tinha sido um erro. Disse que ela não o entendia como Marina entendia. Disse que descobriu tarde demais o valor do amor simples. Marina escutou tudo com uma calma que ela mesma não reconhecia. Antes, aquelas palavras teriam sido o que ela mais queria ouvir. Agora, pareciam chegar de uma estação que não existia mais. Ela disse que não era prêmio de consolação. Disse que não seria abrigo para a solidão dele. Disse que amor não era lugar para alguém voltar quando o mundo lá fora não deu certo. André tentou tocar seu braço. Marina recuou. Não com raiva. Com limite. E aquele limite foi mais forte que qualquer grito. Se essa história está mexendo com você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você daria uma segunda chance para quem te trocou e depois voltou? Depois daquela conversa, Marina chorou no banheiro da clínica. Não chorou porque queria André de volta. Chorou porque finalmente percebeu o quanto tinha crescido. Dona Lourdes, ao saber do encontro, abraçou a filha com orgulho. Disse que algumas vitórias acontecem em silêncio. Naquela noite, Marina abriu a caixa de lembranças do antigo namoro. Havia fotos, bilhetes, ingressos de cinema e promessas escritas. Ela não rasgou nada com raiva. Apenas separou tudo com calma. Agradeceu pelo que um dia foi verdadeiro para ela. Depois colocou a caixa no lixo. Não porque apagou a história, mas porque parou de morar nela. Henrique percebeu que Marina estava mais leve nos dias seguintes. Ele não pressionou por respostas. Também não tentou ocupar o espaço deixado por André. Foi justamente isso que fez Marina confiar ainda mais nele. Os meses passaram e Marina assumiu oficialmente a coordenação da clínica. Ela reformulou processos, melhorou atendimentos e ganhou respeito da equipe. Pacientes começaram a procurá-la pelo nome. Colegas pediam sua opinião. Dona Lourdes dizia para todos que a filha tinha virado chefe. Marina se emocionava, mas mantinha os pés no chão. Ela sabia de onde tinha vindo. Sabia das noites chorando no quarto. Sabia da mesa com jantar frio. Sabia do celular que nunca tocava. Mas agora também sabia da mulher que nasceu depois da queda. A mulher que estudou, trabalhou e se reconstruiu. A mulher que não precisou ser escolhida para ter valor. E essa descoberta mudou tudo. Marina aprendeu que algumas pessoas só voltam quando percebem que perderam o controle. André voltou quando Letícia não foi o sonho que ele imaginou. Voltou quando a saudade bateu. Voltou quando viu Marina sorrindo sem ele. Mas chegou tarde. Porque Marina já não era a mulher que esperava explicações na chuva. Já não era a mulher que dormia com o celular na mão. Já não era a mulher que confundia migalhas com amor. Ela se tornou dona da própria história. Henrique não foi sua cura. Foi apenas a prova de que ainda existiam pessoas capazes de cuidar sem ferir. A cura veio dela. Veio da coragem de se escolher. E quando André voltou, Marina finalmente entendeu que não precisava mais dele para ser inteira. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você teria fechado essa porta também?